Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje a gente quer falar com você que está em busca da presença que cura, a presença de Deus que cura algum aspecto da tua vida. Você está em busca de cura? Hoje a gente traz o evangelho dedicado a esta segunda-feira, dia 16. Assim como o evangelho de ontem, hoje também trazemos a cura de Jesus Cristo, a presença dele, o poder que ele tem de tocar aquilo que o ser humano não consegue resolver. Vamos então para essa passagem bíblica que diz o seguinte: naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus tinha feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná, na Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar o seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Jesus disse: podes ir, o teu filho está vivo. Então, o homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário então perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na hora em que Jesus havia lhe dito: teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Esse evangelho de hoje, na quarta semana de Quaresma, vem pedir para você acreditar na palavra de Jesus. Marcelo Brasil publicou algumas horas atrás uma frase em Deuteronômios, é isso? 8:3 diz o seguinte: o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Foi tema aqui no nosso Foi tema aqui do nosso momento cristão. E o que saiu da boca de Jesus para este homem, funcionário do rei, foi o seguinte: podes ir, o teu filho está vivo. Saiu da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. E por nenhum momento esse homem ficou: não, mas vamos lá na minha casa. O senhor tem que encostar nele, o senhor tem que aparecer lá para minha família, para dar tudo certo. Eu só acredito se o senhor encostar nele. Por nenhum momento ele fez isso. Pelo contrário, assim que Jesus disse: pode ir, o teu filho está vivo, o homem imediatamente acreditou na palavra de Jesus e foi embora, foi atrás do teu filho, já acreditando de que ele estaria salvo. Assim aconteceu. Assim ele encontrou outros que estavam também vindo ao seu encontro e perguntou se o filho dele estava bem, e eles disseram: a febre passou, seu filho está vivo. Ele perguntou que horas eram, eles disseram por perto da 1 da tarde, e assim foi bem no momento onde Jesus disse: pode ir, que o seu filho está vivo. Jesus tem poder, e talvez a gente não tenha a dimensão desse poder, que somente o fato dele dizer, a palavra dele, é quem transforma e cura. Mas para que isso aconteça, é preciso que acreditemos na palavra de Deus. Quer saber onde Jesus quer conversar com você? Está na Bíblia. A palavra dele cura. E talvez você está precisando ouvir a palavra dele. Mas acima de tudo, não só entrar num ouvido e sair pelo outro, mas acreditar de todo o coração, assim como este funcionário do rei, que somente com a palavra de Jesus dizendo: pode ir que o teu filho está vivo, ele acreditou imediatamente. Nós precisamos acreditar naquilo que Jesus diz pra gente todos os dias. Nós precisamos estar atentos a todos os sinais que Jesus quer mostrar para você.
Nós precisamos ir até a igreja, ouvir a palavra sagrada, ouvir a homilia, a pregação, carregar no coração e acreditar que mesmo Jesus não aparecendo como você quer visualmente, ele sim transforma. Porque, repetindo, o homem não vive só do pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Da boca de Jesus está a tua salvação. Você agora que está ouvindo o rádio, está em busca de uma cura. Eu não sei qual é a cura que você está buscando. É uma cura espiritual? É uma batalha que você está enfrentando? É a cura financeira que você está aí quebrando a cabeça, tentando alternativas? É a cura física? Alguma enfermidade está batendo a sua porta ou a porta de quem você ama? A palavra de Deus é que cura. Mas você precisa acreditar. Não fingir que acreditar, mas acreditar de todo o coração, porque Ele sabe. Não adianta a gente tentar enganar. Eu falo que acredito, mas no fundo eu tenho dúvida. Entrega o seu coração. Acredite. A palavra de Jesus cura, assim como nessa passagem. As atitudes de Jesus curam, assim como na passagem de ontem, quando ele misturou saliva com barro, passou nos olhos do cego. O cego nunca tinha visto nada, muito menos Jesus. Ele acreditou na palavra de Jesus. Vá até a fonte, se lave, porque você está curado. O cego nunca tinha visto nada, nem Jesus. Ele foi lá, acreditou, foi até a fonte, lavou os olhos que estavam com a saliva de Jesus e a lama e voltou curado. A palavra de Jesus cura. A presença dele na tua vida cura. Acredite, tenha certeza disso. E talvez você precise de alguma cura em outra pessoa que você causou a ferida. Jesus também age nesse momento. Pode ter certeza disso. Amém. 7h36 e a voz de Deus é a mais alta da sua vida. A gente está falando de presença de Deus, dessa cura que você tanto busca. E eu encontrei aqui um trecho que diz algo muito forte e quem sabe retrata a vida de muitas pessoas. Se você está levando uma vida fora de tom, a gente está falando da voz de Deus, talvez você tenha ficado fora de tudo isso que a gente está falando aqui, graças a um diálogo interior tão forte que não deixa espaço para Deus abrir a boca. Talvez você tenha dado ouvidos à voz da crítica ou à voz condenatória do inimigo. Aprender a ouvir a voz de Deus é a solução para milhares de problemas e a chave para descobrirmos qual o nosso destino. A pergunta ela é simples, mas ela é muito direta. A voz de Deus é a mais alta na sua vida? Se a resposta for não, eis o problema. Todos nós necessitamos encontrar a nossa voz, a mensagem única que Deus quer transmitir para minha, para a sua vida. Você está disposto a fazer uma oração audaciosa para ouvir a voz de Deus? Mas antes da gente dizer aqui, para a gente fechar a reflexão, algo que o Martin acabou de ressaltar aqui. Quando a gente fala de mudança, quando a gente fala da presença do Espírito Santo na nossa vida, tem que ser para valer mesmo. E não só da boca para fora. A gente precisa vivenciar isso, dia após dia, do nosso jeito, com a nossa simplicidade, com o nosso entendimento, essa sede de buscando, de entendendo, de compreendendo, naturalmente, assim as coisas de fato vão acontecendo. Eis a oração, 8 palavras que podem transformar a sua vida. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Às vezes as coisas vêm acontecendo na sua vida e você para, tenta silenciar, não consegue e de repente questionado o motivo de tanta dor, de tanta angústia, você até sabe responder. Mas quando fala de cura, quando fala do Espírito Santo, quando alguém de repente questiona, quando você se autoquestiona sobre a presença de Deus na sua vida, você silencia. Você fala, pois é o que falta para mim, é o que falta, mas você está buscando, você está colocando como prioridade a voz de Deus aí dentro do seu coraçãozinho, não só hoje na segunda-feira, mas em todos os dias, o que vem falando mais alto no seu coração. E digo mais,
Esses dias eu acompanhei uma reflexão que o tema era assim, ó. Deus quer te ouvir. O que você tem para falar? Deus também quer te ouvir. O que você quer falar para Deus? Abra o seu coração, fale com Ele. A gente fala sobre ouvir a voz de Deus hoje, segunda-feira, dia 16 de março de 2026. E é tão bom quando você consegue, né? Isso já foi tema de reflexão também aqui no Momento Cristão de todos os dias. Deus está chamando o seu nome. Ele está chamando incansavelmente. E incansavelmente está chamando o nosso nome. E Deus usa pessoas para que isso aconteça também. Usa anjos aqui na terra para chamar você para a igreja, para chamar você para o encontro, para dar aquele abraço, aquele aperto de mão. Ó, Jesus mandou te dizer, Ele te ama. E assim, Deus vai todos os dias, né? Vai todos os dias. Tem uma canção que tá para ser lançada, que é da Fraternidade São João Paulo, que o nome é 99 Ovelhas. Vai ser lançada ainda. Eles foram lá no Rosário do Frei Gilson e fala: olha, eu não consigo entender o porquê, né? Das 99 ovelhas, Jesus foi lá, me resgatou. A gente já também trouxe de tema aqui no Momento Cristão, mas é uma canção que tá para ser lançada. E tudo isso acontece, tudo isso é possível na nossa vida quando existem esses dois lados. O que você tem para dizer para Deus hoje? Eu tenho certeza que Ele tem muito a dizer para você também. Siga a segunda-feira com essa presença que cura.